Hoje mais cedo eu tava vagando pela internet e eu até agora me arrependo de não ter saído do YouTube para não ver um absurdo desses aqui. Vamos lá. Então, essa tecnologia, ela vem de 49 raças, de outras dimensões, né? Calma. Respira, Sandro. O que você vai contar pra mim aí? É o Red Bull? Não. Não, porque é o calor? É que essas teorias estão em alta pra caralho. Principalmente no TikTok. Eu vejo um monte de vídeo disso. Que tem os Anunnaki. Tem a ver com isso aí? Tem. Tem os Anunnaki, tem os reptilianos, os pleiadianos. Aí tem uma... São dessas 40... São essas as 40? Não. Vamos lá. Eu vou tentar organizar. Eu não sou o expert no assunto. Tá. Baseado em quê, seu filho da... Quando eu vejo uma fala dessas, eu não consigo parar de pensar no quão corroída deve estar a mente da pessoa, em quão imersa nesse tipo de conteúdo essa pessoa não deve estar para ficar soltando esse tipo de falsibilidade da realidade, sabe? Então, meu objetivo com esse vídeo é falar sobre os motivos para ter esse tipo de aumento de popularidade das teorias da conspiração e tentar explicar esse tipo de fenômeno que está espalhando que nem fogo pela internet. Eu vou apresentar isso através de tópicos por meio desse vídeo ensaio e bater um papo com vocês, como sempre, aqui nos comentários e ver a opinião de vocês com relação a isso. O primeiro tópico que eu queria tratar com vocês é justamente a questão da realidade. Todos nós, enquanto pessoas, não conseguimos entender a complexidade da realidade ao nosso redor. Se a gente for parar para analisar, tudo ao nosso redor é extremamente complexo. Desde o funcionamento dos astros, né, que já envolve um pouco de astronomia, física, até mesmo todo o trabalho humano que está imbuído em todos os equipamentos, em todas as coisas que estão ao nosso redor. Desde, por exemplo, o celular no qual você está vendo esse vídeo, seja televisão, outros equipamentos eletrônicos, tem um trabalho humano imenso, tem um processo, uma cadeia produtiva muito extensa e complexa. A gente tem também produção de conteúdo. Esse vídeo, para ter chegado até você, tem toda uma cadeia de acontecimentos, desde, por exemplo, eu estar gravando esse áudio, desde eu passar por todo o processo de edição, até a postagem aqui. E fora que todo o processo de manutenção dos servidores que alocam esse vídeo tem uma carga de trabalho humano imensa. Desde a manutenção até a criação desse tipo de servidor, a idealização. Então, estão vendo como as coisas são bastante complexas? E, ao meu ver, toda essa complexidade gera meio que um tilt, uma confusão na cabeça da pessoa que tenta, no nosso ímpeto humano, no nosso ímpeto biológico, de simplificar a realidade para que ela consiga entender. E tudo isso passa pela ideologia. E a ideologia nada mais é do que uma lente nossa da realidade. A gente se pauta através dela, de concepções previamente estabelecidas no nosso consciente, para entender e enxergar a realidade. Então, ao meu ver, esse tipo de teorias da conspiração, como por exemplo a Terra plana, que é um pouco mais inofensiva, até o caso da vacina, que já é um caso extremamente danoso à nossa sociedade, elas são tentativas de emulação de simplificação da nossa realidade. Então, ao meu ver, uma das bases para o surgimento de teorias da conspiração na nossa sociedade são justamente essas tentativas de simplificação da realidade. Fora que muitas dessas pessoas, inclusive o Sandro Rocha, que apareceu no começo do vídeo, aparentemente cria um forte viés de confirmação para, novamente, concepções previamente estabelecidas por ele através da ideologia na qual ele faz parte, etc. Tá vendo como é bastante dialético, como tem bastante conexão uma coisa com a outra? As pessoas que passam por um momento de fragilidade, desde fragilidade psicológica, até mesmo uma indução através de terceiros para esses círculos conspiratórios, traz uma imersão numa realidade paralela, praticamente numa realidade paralela. Por isso que boa parte das pessoas na internet ficam chocadas com esse tipo de coisa. Mas se você for parar pra pensar, a fala do Sandro Rocha, pra ele, é como se esse fosse um mundo dele de verdade. Como se essa lente da realidade fosse a única verdadeira e que isso deveria ser aplicado a todo mundo. Essas teorias da conspiração, desde a Terra plana, Illuminati,
toda essa parada, né? Antigamente tinha essa coisa do 11 de setembro. Isso não surgiu agora. Isso já está presente na humanidade há bastante tempo. Desde o surgimento de sociedades secretas, como os maçons, até a teoria de que o imperador Nero realmente não morreu no ano 68 depois de Cristo. Tinha toda aquela reviravolta, né, de que ele fugiu, mas ele planejou retornar ao poder com a ajuda de outros exércitos orientais, que já enquadra até numa questão mais bíblica, né? Todo esse processo de teorias da conspiração, toda essa movimentação já é previamente datado, já é algo muito antigo que é presente em várias sociedades. Que, na minha visão, essas conspirações ficaram ainda mais evidentes justamente pelo fato de que a internet ajuda a disseminar esse tipo de informação muito mais facilmente. Se a gente for parar para analisar, as mentiras elas são muito mais fáceis de ser disseminadas que a verdade previamente dita. Dando um exemplo prático da nossa realidade, se espalhou muito mais facilmente entre grupos de extrema direita as fake news envolvendo a vacina e, respectivamente, o negacionismo da vacina, né? Falando que surgiriam doenças como Parkinson e outros derivativos acerca da aplicação da vacina. E vocês acham que foi desmentido esse tipo de coisa? Foi fácil chegar dados da OMS, dados do Ministério da Saúde e de outras áreas estatais que desmentiam esse tipo de fake news? Obviamente não. E aí já se enquadra em outro tópico que eu queria tratar, que é justamente o fato de as conspirações ficarem muito mais evidentes em momentos de crise. Historicamente, a humanidade sempre esteve envolvida em vários ciclos de crise. E se a gente for analisar o meio de produção no qual a nossa sociedade se pauta recentemente, que é o próprio capitalismo, que só sobrevive através de crises, se a gente for lembrar, nos últimos 70, 80 anos, não teve um período da história contemporânea que não foi recheado de crise, seja no setor bancário, seja no setor armamentista, seja no setor da saúde, setor educacional. Então, o tempo todo a gente é recheado de guerra, o tempo todo a gente é recheado de várias notícias acerca do mundo que trazem uma certa violência e instabilidade para o nosso meio. A gente é recheado de várias instabilidades bancárias e financeiras. Então, todo esse ambiente de instabilidade facilita ainda mais esse tipo de evidenciação e de circulação desse tipo de mentira, desse tipo de teoria, que eu até acho enganoso a gente chamar isso de teoria da conspiração, porque quando a gente fala em teoria, pelo menos no campo científico, trata-se de uma hipótese que já tem várias evidências que corroboram aquela hipótese, obviamente, e que é algo mais próximo à realidade daquela hipótese. Ou seja, a teoria é algo mais próximo à realidade possível. E aí quando a gente vem para a área conspiratória é justamente o contrário, é uma falsibilização da realidade em si. Mas, voltando ao tópico que eu havia falado, esse tipo de crise é propiciada até mesmo em campos mais recentes, como novamente no caso da vacina, né? O senhor já falecido Olavo de Carvalho ficou disseminando na internet por vários e vários meses consecutivos acerca de mentiras da vacina, de que ela gerava doença X e blá 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 blá. E posteriormente isso levou a uma massa de pessoas que infelizmente seguiram esse tipo de recomendação e que faleceram logo em seguida. E gente, olha o tipo de coisa que esse cara dizia enquanto ainda estava vivo. Observem. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante. Células de fetos abortados como adoçante. Ah, mano, esse cara é um mau caráter do caralho. Novamente, nós temos teorias da conspiração que são menos danosas, como a Terra plana, outras que entram em áreas que envolvem mais esse campo metafísico, elas já são menos danosas, mas quanto mais a gente vai entrando em áreas que têm predomínio societário, como por exemplo, como o Estado funciona, ou até mesmo em coisas que afetam diretamente a nossa sociedade, como por exemplo o caso da vacina, já se tornam teorias da conspiração muito mais sérias. Por exemplo, ninguém leva a sério, pelo menos a grande maioria, teorias da conspiração que envolvam aliens. Até porque é algo mais voltado à ficção científica, etc. Já foi algo mais banalizado. Mas se a gente for voltar para novamente casos como da vacina, né, que existem os antivacinas, casos como a negação da política, que levaram a acontecimentos como o 8 de janeiro e até mesmo a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, e outros casos que envolvam esse tipo de impacto à realidade, é algo muito preocupante, gente. Minha recomendação para esse vídeo é: tomem muito cuidado com o que vocês leem nas redes sociais,
tomem como base fontes mais seguras de informação. Eu sei que principalmente nessa realidade na qual a gente vive, em que a internet não é regulamentada e não tem todo um processo decisório que ajude a esse tipo de confirmação e averiguação dos fatos apresentados na internet, eu novamente faço esse convite de vocês sempre irem atrás de mais informações, buscarem sempre outras fontes, não se limitar apenas à sua bolha e realmente fazer esse trabalho imagético, esse trabalho de busca de conhecimento através de fontes basilares, seja na área filosófica, na área sociológica, na área científica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, como sempre, convido você a participar dessa discussão aqui nos comentários, que eu vou responder todos. Obviamente, não desrespeitem ou firam as leis aqui do YouTube. Tamo junto e tchau!